Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ir crescendo e fazendo com que também nós cresçamos no conhecimento, na sabedoria e na graça de Deus, né? Esta semana estamos estudando sobre o testemunho poderoso que João Batista deu aos homens, né? Aos seres humanos como ele. E hoje, na quarta-feira, nós vamos continuar aqui aprendendo desse patriarca, né? Desse homem poderoso que Deus usou, enviando à frente do seu filho para ir preparando o caminho para que o Messias pudesse passar por ele, retirando as pedras, os espinhos. Ele foi na frente como precursor de Cristo, né? Hoje, na pergunta 7, nós temos um importante questionamento. Diz assim: João sabia que Jesus era um Deus ou alguém que ouvia as palavras de Deus e as retransmitia ao povo como um enviado de Deus? Por que essa pergunta é importante, né? Sobre a palavra poderosa, sobre o testemunho poderoso que João Batista dá de Jesus Cristo. Hoje a maioria dos que professam a fé cristã pregam que Jesus Cristo é um Deus, né? Um Deus como Deus o Pai é de fato e de verdade. Mas assim como os outros patriarcas, profetas, apóstolos, né? Os outros homens que foram chamados para esse ministério, esses ministérios que eu citei, João Batista afirma que Jesus Cristo é um Deus ou é o quê? Vamos buscar aqui na palavra de Deus essa importante revelação no testemunho poderoso que João Batista dá. Ele diz assim, aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Olha que João Batista está dizendo sobre Jesus Cristo. Ora, João Batista está dando o testemunho dele, dizendo que importa que ele cresça, que eu diminua. E agora, João Batista está dizendo assim: por que vocês querem saber de mim? Isso não importa. Não importa. O conhecimento de mim, vocês quererem saber sobre para a minha pessoa, não tem importância nenhuma. Vocês têm que buscar conhecer a pessoa dele, do noivo, do meu amigo que eu estou guardando a noiva dele, daquele que importa que ele cresça, e eu diminua. Como é que vocês querem saber de alguém que só diminui? Procurem saber daquele que cresce, daquele que será grande, daquele que pode salvar vocês. Essa é a linguagem linda, 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 linda que João Batista está tentando dizer para eles. Olha, aquilo que este noivo que eu estou falando dele, aquele que eu acabei de dizer que ele importa que ele cresça, que eu diminua. Aquele que eu disse que vem de cima, não vem de baixo como vocês, dos homens, né? Aquele que vem de cima. Aquele que veio dos céus, que está sobre todos, que é sobre todos, que está acima de todos, que é mais poderoso do que todos. É desse. Olha, ele não está falando nada dele mesmo. Ele só fala daquilo que ele viu quando estava com o Pai no céu. E aqui na terra, como filho do homem, ele só fala daquilo que ele ouve. Ele não fala as palavras dele. É o Pai falando ao seu ouvido, é o Pai falando ao seu espírito, e ele retransmitindo as palavras do Pai na íntegra. Nada que ele fala é dele mesmo. João Batista estava tão cheio do Espírito Santo aqui, tão poderoso, que ele revela algo que Cristo não tinha falado com ele ainda. É tanto que Cristo vai repetir estas palavras na íntegra, em João capítulo 12, depois que João Batista está morto, né? Muito tempo depois que João Batista morre, Cristo vai dizer isso. Muitos meses depois, ou anos depois, né? Cristo vai dizer lá no capítulo 12, versículo 49 e 50, esses versos são fantásticos, né? Cristo diz claramente que nenhuma palavra que ele dizia era dele mesmo, nada que ele fazia era ele mesmo, era o Pai que dizia o que ele tinha que dizer, era o Pai que dizia o que ele tinha que fazer. Ressuscitar, curar alguém, dizer as palavras, né?
Era o Pai quem lhe dizia. Não era ele que fazia do jeito dele, não. Era o Pai quem lhe dizia como fazer. E Cristo não diz isso apenas no capítulo 12. No capítulo 14, verso 10, ele vai repetir a mesma coisa. O Pai é quem me diz o que eu tenho que fazer. O Pai que está em mim é quem faz as obras, não é eu que faço as obras. No capítulo 17, versículo 8, ele vai repetir de novo. Meu pai, orando ao Pai agora, ele diz, meu Pai, eu dei a ele as palavras que tu me deste. Então eu só digo para eles o que eu tenho ouvido. Eu não vim aqui fazer minha própria vontade. Eu vim aqui obedecer e fazer a vontade daquele que me enviou, que é maior do que eu, né, que eu obedeço, né, que dá as ordens e eu obedeço. E é isso que Cristo está dizendo. Mas antes de Cristo dizer isso de forma claramente para os discípulos, João Batista já disse isso. Que revelação poderosa. Veja que é um homem que nem convivia com Cristo, andando para todos os lugares, como um discípulo que seguia Cristo. Não, ele tinha sua obra específica. Estava lá chamando o povo todo ao arrependimento e preparar-se para encontrar com o Messias. E agora ele diz assim, olha, aquilo que ele tem dito, né? Aquilo que ele tem visto e aquilo que ele tem ouvido, isso ele tem testificado a vocês. E vocês não estão aceitando o testemunho dele. Acredite nele, ele que é o noivo, ele que está crescendo, ele que é maior do que eu. Acreditem nele, porque ele não está inventando nada. Ele só está falando daquilo que ele é a testemunha fiel e verdadeira, daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Acreditem nele. Que coisa linda, né? João Batista poderia chamar a atenção para ele ali, mas em nenhum momento João Batista chama a atenção para si. O tempo todo fazendo com que o povo busque enxergar Jesus Cristo. Busque enxergar em Jesus Cristo o enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que estava representando Deus, aquele que tinha a autoridade de Deus nele, aquele que falava em nome de Deus, falava por Deus aqui na terra. Era esse que João Batista estava exaltando. E se as pessoas entendessem essas palavras e acreditassem nessas palavras do Batista, com certeza eles não iriam conhecer apenas o Cristo, o Filho de Deus enviado à terra, mas olhando e se interessando pelo Cristo, eles iam também conhecer o próprio Deus, que estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, agora a pergunta 8. João afirmou que os fariseus não aceitaram o testemunho de Jesus sobre Deus, seu Pai. Jesus falava de si mesmo e João Batista estava errado? Pois bem, vamos ver aqui o texto. Eu acabei citando aqui esse texto na pergunta anterior, né? Na resposta anterior, não tinha visto essa pergunta ainda, mas vamos ler agora, né? Veja que João Batista realmente ele estava dizendo algo que Cristo não tinha falado para ele ainda, né? Não tinha falado para ninguém. E aqui em João capítulo 12, versículo 49 e 50 diz assim, isso aqui é Cristo falando, Cristo ensinando aos discípulos, Cristo ensinando ao povo. Ele diz assim, porque eu não falei por mim mesmo, ou seja, nada de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento, ou seja, me disse o que eu tenho que dizer, quanto ao que dizer e como, não é só o que, mas como falar. E sei que o seu mandamento, o mandamento do Pai, é vida eterna, é a vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou, falo exatamente como o Pai me tem orientado, me tem ordenado. Meus amados, perceba a clareza com que Cristo ensina. Não é só nesse verso. É na Bíblia toda. Quando Cristo abre a boca, ele jamais vai dizer que é um Deus. Ele jamais vai dizer que é um co-igual com o Pai. Ele vai, em toda vez que ele abre a boca, ele vai dizer que o Pai é superior, é seu Pai, ele é o Filho, está aqui para obedecer. Ele não faz nada de si mesmo, né? Ele só faz aquilo que o Pai manda ele fazer.
E tudo que ele faz é porque o pai já fez um dia, ele aprendeu com o pai e aí faz igualmente, baseado nos princípios morais do pai que ele aprendeu, porque ele conhece o pai como ninguém, né? Lá em Mateus 11, 27, ele diz bem claro que ninguém conhece o pai a não ser o filho, né? Da mesma forma que ninguém conhece o filho tão perfeitamente quanto o pai, só o pai, né? Isso é muito lindo o que Cristo está dizendo lá. Em João 5, versículos 19 e 20, ele diz assim, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz primeiro aquilo que ele vê o pai fazer. O que o pai faz primeiro, ele aprende vendo o pai fazer e ele copia, tenta fazer igualmente. No verso 20 ele diz, porque o pai ama tanto o filho que mostra ao filho como tem que fazer. E aí o filho começa a imitá-lo para fazer igualmente conforme o pai faz. Como o pai faz com justiça, com verdade, com bondade, com misericórdia. E é isso que Cristo fez aqui na terra, refletindo todo esse caráter do pai, aquilo que ele aprende com o pai. E aqui, nesses versos aqui de João, né, Cristo falando aqui em João capítulo 12, são versos fantásticos, porque as pessoas que dizem que Cristo aqui na terra era o próprio Deus, era um Deus onisciente, ele não era uma pessoa humana, era um Deus, né? Quando leem essas centenas de versos na Bíblia, Cristo dizendo o que é de fato, essas pessoas devem fazer uma reflexão, né? Fazer uma reflexão. Com quem elas têm aprendido isso? De onde veio essas teorias dizendo que Jesus Cristo aqui na terra, o Filho do Homem, era um Deus, né? Aonde a Bíblia ensina que um Deus é tentado como Cristo foi tentado? Tiago 2,18 diz que não pode. Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado. Como a gente vai ensinar que um Deus que não sente fome, que não se cansa, que não se fatiga, vamos ver Cristo cansado, dormindo num barco que estava a ponto de se afogar, com muita fome, né? Teve fome, sofreu, chorou, e Deus não está preso a esses sentimentos do homem, né? Não. E uma série de outras questões que a Bíblia traz, que são inerentemente dos homens. E Cristo aqui como Filho do Homem, estava na nossa condição. Não porque ele sempre foi assim, não. Ele já foi um ser divino, poderoso, gerado do próprio Deus, o Filho unigênito de Deus. Mas aqui na terra, como diz Filipenses 2, 6 e 7, ele tinha a natureza de Deus, mas se esvaziou desta condição para vir à terra como homem, para experimentar as nossas dores, os nossos sofrimentos, para se tornar o verdadeiro, perfeito sumo sacerdote, como diz Hebreus 2,17 e Hebreus 4,15, precisava experimentar a nossa condição, para que ao interceder por nós diante do Pai, fosse uma intercessão perfeita, de alguém que conhece profundamente a condição do homem, de sentir na pele o que nós sentimos, a dor, o sofrimento, e essas maravilhas que a Bíblia revela, mostra categoricamente o amor do Filho por nós. E ao Pai enviar o seu Filho, e estando presente no Filho espiritualmente, ele também passa a nos conhecer com maior profundidade. As nossas agruras, os nossos sofrimentos, e tudo isso por meio de Cristo, o Pai consegue nos atender ainda muito mais com as suas misericórdias, com o seu perdão, né? Olha, Deus o Pai fazendo um sacrifício incrível para nos conhecer mais e mais. Aí eu pergunto, né? Nos conhecer nas nossas próprias debilidades. Olha o quanto Deus desceu por amor a nós para nos atender. O quanto Cristo desceu para nos atender. Aí a pergunta é, em retribuição a esse sacrifício que Deus e que Cristo fez por nós, o quanto nós estamos dispostos a também sacrificar? Eles desceram. Sabe qual é o nosso sacrifício que o Pai pede? É que nós subamos. Busquemos em espírito, né? Busquemos em espírito. Nós também, como seres humanos, não subamos no sentido aqui de
de se exaltar, de se engrandecer, porque nesse caso nós também temos que descer, nos humilharmos. Subir, o que eu quero dizer, é no sentido de buscar as coisas do alto, olhar para o alto, buscar aprender com Cristo, buscar aprender de Deus, ir ao encontro de Cristo, ir ao encontro de Deus, nesse sentido. Ele morreu, ele se humilhou para que a gente pudesse subir, né? Ele desceu para que a gente pudesse subir, ele se humilhou para que a gente pudesse um dia receber a exaltação, né, do Pai, por uma graça imerecida, né? Que tudo isso é o que Deus nos oferece. Meus amados, tudo isso está sendo dito aqui por Cristo, sem nenhuma, assim como, né, nós vemos em todo homem espiritual, como João Batista, por exemplo, Cristo tem o mesmo Espírito, ou melhor, João Batista tem o mesmo Espírito de Cristo, porque ele aqui está na mesma humildade. Olha, eu não falo nada de mim mesmo, essas palavras não são minhas, eu falo o que Deus me manda falar. Vocês não pensem que essa sabedoria é minha, não, eu recebi de Deus, é Deus que me deu, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte da palavra, Ele é a fonte de tudo, eu só estou retransmitindo o que Ele está me dizendo para dizer. E se Cristo já soubesse? E se Cristo já fosse onisciente como o Pai, Ele precisava escutar alguma coisa? Ele mesmo fazia. Cristo está dando aqui um testemunho poderosíssimo sobre quem Ele é, sobre as suas condições. E se a gente não tiver o espírito sensível para entender a Bíblia no seu óbvio sentido, ora, a gente não vai entender nada do que Cristo disse, porque testemunho como esse aqui, que Cristo vai dizer umas 30 vezes, só no livro de João, ele vai dizer o tempo todo da sua total dependência do Pai. Se eu não entender isto, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Durante a Idade Média, tentaram desconstruir essa verdade maravilhosa. Se eu não procurar entender esta verdade hoje, eu estarei sendo enganado em relação eu digo que é a mais preciosa verdade sobre Deus, sobre Cristo. Está aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa iluminar sua mente, possa te ungir, para que você possa entender. Que o Senhor mesmo seja aquele que te ensine, como o próprio Cristo disse lá, em João capítulo 6, versículo 45, e todos serão ensinados por Deus.